Então, nós estamos nos passando em que nós estamos tentando conduzir um processo que a gente sabe que, como está, ele não vai para frente. A última reunião do Congresso Estatuinte, no dia 4 de dezembro, decidiu suspender os trabalhos e devolver o processo para o Conselho Universitário. A decisão simboliza uma rendição depois de meio ano com as reuniões sem quórum para deliberar sobre o conteúdo do Estatuto do UFSM. Mas como se chegou a esse ponto? Essa foi mais uma tentativa de construir uma estatuinte na UFSM de baixo para cima. A primeira foi no final dos anos 80 com o professor Sérgio Pires, durante a gestão do reitor Tabajara Gaúcho da Costa. Ela chegou a ter a metodologia aprovada pelo Conselho Universitário, mas com a morte de Sérgio Pires, a coordenação passou ao professor Clóvis Guterres, já na virada dos anos 90. Diversos percalços inviabilizaram o estatuinte nesta época. Em 2014, o professor Clóvis Guterres novamente foi chamado, desta vez pelo reitor Paulo Burman, para conduzir as discussões na pré-estatuinte. Por motivos de saúde, o professor Clóvis Guterres deu lugar ao pró-reitor de Assuntos Estudantis, João Batista Paiva. A pré-estatuinte anunciou eleições para 300 delegados eleitos de forma paritária, sendo 135 nas unidades de ensino, 135 através das entidades representativas e 30 através da comunidade externa. Após as eleições, em 21 de setembro de 2016, finalmente foram empossados os delegados e delegadas e a mesa foi eleita. Quase 30 anos após a primeira tentativa, os trabalhos da estatuinte da UFSM poderiam começar. Assim, o professor João Batista Paiva como presidente da comissão. Entretanto, o ano de 2017 começou com dificuldades de atingir o quórum mínimo para deliberações, que correspondia a 88 delegados e delegadas presentes. Então eu acho que a gente deixar os espaços ou abandonar um espaço que foi uma conquista de toda a categoria, né, de tanto docente quanto técnica, porque a gente não pode esquecer que isso é uma reivindicação que vem se arrastando já há muito tempo na universidade. E hoje a gente tem essa possibilidade, então seria assim, muito, como é que eu vou dizer assim, até doloroso para a gente, para a gente que participa de atividades de representação, tu ter que, de repente, tu perder todo esse espaço, todo esse processo assim, de discussão que está sendo bem interessante, né? Porque a gente está ouvindo, ainda que com uma representação não aquela que o Estatuto prevê, né? Que a gente deveria, porque a princípio seria uma plenária com 300 delegados, hoje a gente chega a 100 ou menos disso até, né? Mas que de uma certa forma é construtivo, é bem interessante a gente ouvir, né, todas essas pessoas ter a visão que elas têm ou que gostariam de ter, ou que, né, que a universidade tivesse dentro desse papel, né, de responsabilidade que a universidade deve ter também para a comunidade em geral, né? Eu acho que a gente tem um exercício ainda muito pequeno da democracia, mesmo dentro da nossa instituição. A universidade é um reflexo da sociedade e nós estamos vivendo uma crise institucional, uma crise democrática no nosso país e eu acho que isso afeta também a universidade internamente. Acho que as pessoas que se envolveram como delegados talvez não tivessem a dimensão da importância e da quantidade de trabalho envolvido nisso. Eu vejo que alguns grupos, inclusive, demandaram em massa, né, determinadas categorias, né, que a gente não tem a presença de 2 ou 3 representantes entre mais de 50, 90 que seriam, né? Então, eu acho que o debate não se aqueceu. Isso, se existe uma razão para não estar havendo muita presença, eu acho que o debate ainda não se aqueceu. A gente está precisando de propostas. Nós estamos muito ainda prematuros no avanço daquilo que precisa ser transformado. E eu acredito que faltou mais no início, a gente vai partir direto para os temas a serem debatidos. Eu acho que reuniões mais temáticas
chama mais, o pessoal se interessa mais porque sabe o tema que vai ser debatido e acaba vindo mais para a reunião. Elas ficaram muito burocratizadas, muito na questão do estatuto, e isso realmente acaba deixando as reuniões um pouco enfadonhas, né? E acaba que não avança muito. Então acho que as pessoas acabaram deixando de vir. No início vinham bastante, quando se depararam com reuniões após reunião que não tinha quórum e a gente não saía da mesma pauta. O processo foi muito longo, o processo de discussão do regimento interno, da definição da metodologia, levou muito tempo. Acho que foi um tempo absurdo, a gente levou quase um semestre só para votar a mesa, a gente levou várias reuniões só para votar a mesa. Nós, delegados de Palmeira, viemos algumas vezes que por falta de quórum não teve reunião, então a gente desceu de Palmeira até aqui, chegou aqui, esperou uma hora e pouco e não teve reunião. Então acabou que vários colegas nossos, né, por falar da nossa experiência, acabaram desistindo de participar do processo, por cansaço, por outras questões. Os colegas de Frederico não têm mais vindo, os colegas de Cachoeira tampouco. Eu penso que o baixo quórum se deve, primeiro, porque as pessoas, para se afastarem do trabalho, elas muitas vezes precisam de uma justificativa. E infelizmente a Statuinte ela não nos traz uma justificativa oficial da gestão. É uma negociação direta com a chefia e que nem todos os setores isso é possível, isso falando mais especificamente dos tais, né? E dos alunos eu sei também porque elas têm acontecido sempre no mesmo dia da semana, o que faz com que eles tenham falta sempre na mesma disciplina. Primeiro, acho que tem particularidades da categoria em si, né? Que é principalmente o vínculo às atividades didáticas dentro da sala de aula e a obrigatoriedade de uma, no mínimo, porcentagem para aprovação. E você faz uma opção, se você faltar uma aula, você pode reprovar na disciplina, mesmo que apresente uma justificativa, que esteja em outras atividades. Para além disso, nós tivemos uma composição da delegação estudantil bastante ampla, né? E desta forma, no início do processo, a gente tinha uma participação considerável. Porém, com o decorrer dos processos, logo após as primeiras reuniões, a gente começou a ter um abaixo nessa participação, devido a alguns fatores, assim. Dá para salientar no processo geral da Statuinte, inclusive, aí pega o segmento estudantil dos outros campi, por exemplo, era uma dificuldade enorme da participação, né? Se tentou até viabilizar de algumas formas online, mas em si da categoria estudantil. Agora, mais pro final e principalmente no último período, assim, a gente tem algumas coisas pelo alongar do processo. Aí a gente tem do Congresso Statuinte de 2016, então já tem quase 2 anos de processo. Tem estudantes que foram eleitos que passaram por intercâmbio, por estágio. 33 estudantes da delegação de 90 já estão sem vínculo, né? Inclusive, os últimos que ainda estavam presentes perderão o vínculo ou agora neste mês por formatura ou vão se formar no próximo período. A prioridade para todos os delegados é a Statuinte. As negociações que não se encaminham bem nesse sentido são por falta de compreensão de alguns servidores especificamente. Se um coordenador de curso ou um professor não libera um estudante para vir para a Statuinte, ele está incorrendo num erro, porque obviamente a Statuinte é mais importante para a instituição do que uma aula. Felizmente nós ainda temos professores conteudistas que acham que o seu conteúdo é mais importante do que a discussão de uma Statuinte dentro da universidade. Nós ainda temos chefias que acham que a presença de um secretário num departamento ainda é mais importante que a discussão da Statuinte. Mas existe a clareza, né, dentro da instituição, na gestão de que a Statuinte tem hierarquia a qualquer outra atividade dentro da nossa instituição. Após uma breve interrupção durante a consulta para reitor, entre maio e junho deste ano, o Congresso reiniciou os trabalhos a partir de agosto. Desde então, nunca mais se atingiu o quórum. A mesa recorreu ao reitor para tentar reduzir esse quórum, mas alegações de ordem legal impediram essa intervenção. Eu quero dizer que, assim, eu estou com um sentimento, que eu acho que é de vários colegas, de absoluto tempo perdido aqui. Estou me sentindo um pateta. Me desculpe. Eu percebo que a discussão dos PDUs das unidades estão se lixando para a Statuinte, as unidades estão tocando seus PDUs, né? E o PDU é o quê, gente? Se não é a organização de cada unidade frente ao PDI da universidade, que já vem meio goela abaixo, inclusive com o processo Statuinte em curso já. Aí eu fico sabendo pela imprensa do nosso sindicato que a Pró-Reitoria de Planejamento, acho eu, já está pensando uma minuta para cursos pagos nessa universidade,
dentro de um momento em que esta estatuinte já tem discutido a necessidade de firmar de forma categórica a função de uma universidade pública gratuita. Então, assim, eu fico pensando a quem interessa que esses patetas continuem aqui desmarcando aula, porque hoje eu, pela segunda, terceira vez, tive que desmarcar minha aula para estar aqui. Quer dizer, a quem interessa que a gente continue aqui. Depois de várias reuniões sem quórum, com esvaziamento a cada encontro, no último dia 4 de dezembro, a mesa diretora, com a presença de um número pequeno de delegados e delegadas, jogou a toalha. O processo será devolvido ao presidente do Conselho Universitário, o reitor Paulo Burman. O destino de mais um congresso estatuinte da UFSM é incerto. A gente não tem um grupo unido para mudar a universidade. Nós temos muitas pessoas que querem coisas diferentes e não conseguem entrar num acordo. Infelizmente, a gente não conseguiu passar dessas diferenças ainda. Quem sabe na próxima. Tu temes que o processo possa perder força e não retorne tão cedo? Esse processo, como ele está, eu não acredito que ele vai ser retomado. Como ele está assim, dessa forma, com essa metodologia, com essa quantidade de delegados. Se a administração, através do Conselho Universitário, pensar em retomar o processo, mantendo a história que a gente teve, toda essa construção, com esses delegados que foram eleitos, mas manter apenas aquelas pessoas que estão efetivamente participando, daí pode ser que a gente consiga melhorar o processo e encaminhar, quem sabe, uma coisa diferente. Mas assim a gente já está há 10 reuniões que a gente não consegue fazer nenhuma atividade, não consegue viabilizar nada porque nós não temos quórum. E quem tem que mudar o quórum somos nós, né? Então nós não temos como mudar porque nós não temos quórum. Então inviabilizam mesmo. Mas eu tenho fé, eu acredito que esse processo possa ser restabelecido. Nós o estamos devolvendo ao Conselho Universitário, que é quem nos deu a delegação, na esperança de que ele possa ser restabelecido com um número menor de pessoas, corrigindo os erros dessa fase, colocando suplente para que as pessoas possam, na impossibilidade, ser substituídas, e a gente levar a bom termo. Eu tenho fé que isso vai acontecer, acho que é importante, tem alguns pontos que precisam ser mudados, muita gente se sente confortável como está, mas a maioria da universidade não está confortável como está, especialmente a categoria dos estudantes e dos técnicos administrativos de educação. Acho que é necessário fazer o processo.